Se você toca teclado na igreja e sente que alguns hinos da harpa ou alguma música que você está tocando sempre soa correto, certo? Mas com a mesma sonoridade sempre. Então essa aula é para você. Hoje eu vou te mostrar um padrão simples, uma coisa simples, uma técnica simples que deixa o hino mais bonito, mais emocionante, sem descaracterizar a música, certo? Então vamos direto ao ponto, vamos direto para o teclado sem enrolação. Então, muitas das vezes, você já tem uma boa técnica, você já consegue tocar bem os acordes, mas o que que acontece? Às vezes, na escolha do acorde, e por você não saber algumas técnicas, alguns padrões, o que fazer, então você acaba ficando meio perdido e tocando só o basicão. Então, existe alguns acordes que sempre puxa o outro, certo? Aqui eu vou te mostrar é, um dos três padrões que eu uso para poder reharmonizar, deixar a música mais rica harmonicamente, certo? Então, o primeiro padrão, a gente vai sempre pensar o seguinte: todo acorde ele tem um acorde que prepara para ele mesmo. Todo acorde tem um acorde que prepara para ele mesmo, certo? Então, vamos dar um exemplo rápido. Se eu faço aqui o Dó, qual é o acorde que prepara para o Dó? É o quinto grau dele, que é o Sol 7. E voltou para o Dó, certo? Então, todo acorde tem o seu próprio acorde de preparação. Vamos lá, se eu faço um Ré maior, quem é o acorde de preparação para o Ré maior? É o Lá 7. Isso também vale para o menor, é a mesma coisa. Então, se eu faço um Ré menor, qual é o acorde que prepara para o Ré menor? O Lá 7. Beleza? Então, pensando dentro do campo harmônico de Dó, dentro da escala de Dó, a gente vai usar um acorde de preparação para cada acorde da escala de Dó, ou seja, do campo harmônico de Dó, beleza? Então, por exemplo, aqui, o acorde que prepara para o Dó é o Sol. Agora, o próximo acorde do campo harmônico é o Ré menor. Que acorde prepara para o Ré menor? O Lá maior, Lá 7, né? Com sétima. O próximo acorde do campo harmônico é o Mi menor. Qual acorde que prepara para ele? É o quinto grau dele, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse quinto é o Si7, preparando para o Mi menor. Vamos pro Fá. Qual acorde que prepara para o Fá? O Dó 7. Sol. Qual acorde que prepara para o Sol? Ré 7. Lá menor. Qual acorde que prepara para o Lá menor? Mi maior. E voltou para o Lá menor. E o Si diminuto, a gente não vai pensar nele agora. Então vamos pensar só nos três principais, que é o Dó, o Fá e o Sol. Os três principais acordes do campo harmônico. E os acordes menores também ali do campo harmônico. Beleza? Então, recapitulando. Então isso a gente não está aplicando em nenhuma música nem nada. A gente só está entendendo o conceito. Então, o acorde que prepara para o Dó é o Sol. Então nisso eu vou usando, ó, esses acordes de preparações para chegar nesses acordes do campo harmônico de Dó. Beleza? Mais uma vez. Vou pro Ré menor, posso fazer o Lá 7. Vou pro Mi menor, posso fazer o Si 7. Vou pro Fá, posso fazer o Dó 7. Vou pro Sol, Ré 7. Vou pro Lá menor, Mi 7. Ok? Então, quando eu tô aqui no Dó, eu faço um Lá 7, esse acorde ele tá criando uma expectativa. Ele cria a expectativa, né, que é a atenção, e resolve ali no Ré menor. A mesma coisa os outros. Então o caminho é esse. Eu posso usar esse padrão, essa técnica para aplicar nas músicas. Então, já aprendemos esse primeiro padrão. O que a gente vai fazer? Aplicar isso em uma música. Eu escolhi uma música aqui,
fácil, simples para todo mundo, para vocês praticarem. Vamos fazer em dó mesmo, tá? É a música Porque Ele Vive, certo? Então, primeira coisa, eu vou tocar a música, um trecho bem simples, e depois eu vou reharmonizando com esses acordes de preparação, certo? Então, vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele morreu, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então, a gente usou apenas 3 acordes, e aí em cima desses 3 acordes a gente vai usar os acordes de preparação para eles, beleza? Então a sequência da música é muito importante saber a sequência. Então a sequência ficou Dó, Fá, Dó e Sol. Aí depois Dó, Fá, Dó, Sol, finaliza no Dó. Então a gente vai fazer uma coisa bem simples. Vamos usar os acordes de preparação para cada acorde desse que já está na música. Então, os acordes de preparação, ou a gente substitui, a gente pode acabar substituindo, mas não vamos substituir. Como é uma preparação, vamos usar ele para chegar a criar um caminho diferente para chegar nesses acordes que a gente está querendo. Então a gente pode iniciar aqui normalmente no Dó. Porque... Ó, já usei um acorde de preparação aqui, ó. Coloquei bem aqui uma sétima, que é o que? Essa é o acorde que está preparando para o Fá. Então, porque... Usei a preparação do Fá, Dó 7. E agora? Usei um Ré maior 7 para ir para o Sol e depois voltar para o Dó. Então, porque posso crer no amanhã, porque Ele... Voltei pro Dó. Mas eu bem sei. Preparação para chegar no Fá. Está nas mãos do meu Jesus, e vive está. Então percebe que com uma simples mudança dessa já dá outra cara. E isso é básico, certo? Isso aqui ainda dá para fazer muito mais coisas, mas isso ainda é básico. Então eu vou tocar uma vez só para vocês perceberem como é que fica, ó. Certo? Então, sempre que você tá aqui no Dó e você for pro próximo acorde, seja qual ele for, se pergunte se esse acorde, na verdade, se pergunte qual o acorde de preparação para esse acorde que você vai. Então, é como se fosse, você tem que pegar o acorde de preparação para o acorde alvo, certo? Qual é o seu acorde alvo? É o Ré menor? Então, qual o acorde que prepara para o Ré menor? Qual o seu acorde alvo? É o Fá? Qual o acorde que prepara para o Fá?
E isso pode ficar mais sofisticado, né? E dando exemplo aqui, ó. Ao invés de eu fazer uma sétima, eu posso pegar o quê? Posso fazer um acorde sus. E esse sus que a gente vai fazer é da seguinte forma. Vamos pegar o acorde que está um tom abaixo, no caso aqui do Dó, e vamos fazer a tríade maior dele. Quem é que está um tom abaixo do Dó? Então, aí meio e um aqui, né? Ó. O acorde que está um tom abaixo do Dó é o Si bemol. Então, na hora que eu fizer isso aqui, ó, na minha mão esquerda eu vou fazer Posso fazer aqui só a primeira e a quinta, e faço o Si bemol na mão direita. Então, esse é um acorde sus, preparando para o Fá. Porque ele vivia, posso crer. Tá vendo? Fica mais sofisticado, mais bonito. Ré 7, Sol 7. Beleza? Então, a ideia disso aqui não é simplesmente mostrar técnica, mostrar que você sabe fazer isso, ou você sabe fazer milhões de progressões de acordes, não. A ideia é para valorizar a mensagem realmente da música, deixar uma música mais rica, emocionalmente, harmonicamente. Isso tem total influência no que você vai transmitir ali na hora que você estiver tocando a música, certo? E reharmonizar, na igreja a gente está acostumado a tocar com o menos, com essa consciência de que o menos é mais. Mas o que acontece? Você sabendo aplicar as coisas certas na hora certa, no momento certo, você vai se tornar um tecladista diferente, não tem para onde correr. As pessoas vão acabar notando essa diferença, entendeu? E isso transmite também maturidade musical, né? Então, eu te mostrei o primeiro padrão, certo? Isso aqui é, o nome correto disso é, você está usando os dominantes secundários, certo? Você está usando um dominante para cada acorde do campo harmônico que você está tocando ali. E isso é aplicável em todos os tons e toda a música, se a melodia permitir, usando esses acordes como passagem. Segundo ponto é a gente substituir por relativos. Então, eu tenho que saber o relativo de cada acorde desse, e eu posso substituir 100% cada relativo, ou eu posso misturar, trabalhar com eles juntos, misturar esses relativos. Então, um exemplo simples aqui, ó. A música a gente está fazendo em Dó, aí já vamos pegar aqui, ó, Si bemol com Dó, vamos pro Fá. Certo? Aí a gente volta pro Dó. Aí a gente pode pegar agora o relativo de Dó, que é o Lá menor, e acrescentar aqui, ó. Entendeu? Então, pegando o começo. Porque posso crer no porque Lá menor, como a gente está usando apenas os dominantes, ó, depois do Lá menor, eu viria para o Sol. Temor não há. Só como a melodia está pegando a nota Ré, eu vou usar o dominante do Lá. Ou seja, o dominante do Sol. O acorde dominante do Sol, que prepara para o Sol. Quem é? É o Ré maior, Ré 7. Ó. Então, nesse finalzinho eu posso fazer o Ré 7, depois o Sol 7 de novo, para chegar no Dó. Então, recapitulando do começo. Porque ele vive, posso crer no porque ele relativo do Dó, temor, subdominante, dominante do Sol, iria para o Sol, vou para o dominante do Sol. Temor não há, Ré 7, e aí sim, chamando o Sol 7. Beleza? Aí continuando. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Existe um negócio chamado também antirrelativo. O que é o antirrelativo? O relativo do Dó é a sexta, que está uma terça abaixo, certo?
E o antirrelativo, ele está uma terça acima do Dó. Então, tanto Lá menor quanto Mi menor, a gente pode misturar ou substituir ele junto com o Dó. Lá menor e Mi menor, ok? Então, nesse segundo trecho, ó, mas eu bem sei que a minha vida está, ao invés de voltar pro Dó, nas mãos, eu vou pro Mi menor, que é o antirrelativo do Dó. Está nas mãos, Mi menor, do meu, Lá menor, Jesus, Ré menor. Eu poderia fazer o Ré7 maior, Jesus, preparando pro Sol, que vive está. Beleza? Então, o que você aprendeu hoje? O que a gente fez aqui agora nesse momento, né? A gente aprendeu que existe um acorde que prepara para o próximo acorde. Ali, então a gente viu no início os acordes de preparação para cada acorde do campo harmônico, certo? A gente aprendeu a aplicar, certo? A aplicar esses acordes de preparação. E a gente aprendeu também a como usar sem exagerar. E o segundo ponto foi os substituindo pelos relativos. Então, basicamente, esses são dois padrões. O primeiro padrão é os dominantes secundários e o segundo padrão é o relativo, substituir por relativo. Então, quando você aplica isso nas músicas, isso já traz uma sonoridade diferente, música mais sofisticada, entendeu? Lógico que sem a ideia é sempre priorizar e respeitar a melodia da música. Então, a melodia que no caso ela é soberana. Se a melodia não permitir, você não faz. Você continua fazendo o básico do jeito que a música é original, do jeito que a música sempre está pedindo. Beleza? Eu expliquei dois padrões, existem muito mais padrões, certo? Mas é, imagina juntar isso com mais um, mais dois, três, quatro padrões da mesma música. Aí, às vezes em algumas músicas você vai usar só um, só dois, às vezes vai usar três, depende, vai depender da música, tá? Isso vai depender da música. Então, isso que eu te mostrei agora, certo? É apenas, eu te mostrei dois padrões, certo? Só que eu separei três padrões principais que eu uso para me poder reharmonizar as músicas. Tem mais, lógico que tem mais, certo? Mas eu peguei os três principais que eu aplico em toda música, todo hino da harpa, músicas que não são da harpa, e eu organizei esses três padrões em um mini curso totalmente prático. Então, é a aplicação na prática. Pega os padrões, aprende, estuda um pouquinho, aplica em vários tons, pega numa música, pega numa outra, vai testando em uma música, vai testando em outra, certo? Então, isso é um curso totalmente prático, com aplicação direta nos hinos da harpa e outras músicas gospels também, tá? Então, essa é a primeira turma que eu estou abrindo para esse mini curso, é a turma beta, e eu estou disponibilizando apenas 10 vagas. E o investimento que você vai fazer para fazer o curso é apenas de R$ 47, certo? A ideia é que você consiga aplicar já no próximo culto, no domingo, no próximo culto que você for tocar, a ideia é que você já consiga aplicar algumas coisas relacionadas a isso, entendeu? Os dominantes secundários, os substitutos, você consiga aplicar de uma forma prática e objetiva e transforme de vez a sua maneira de tocar. Se você quiser participar, o pessoal que está no grupo, me manda uma mensagem. Assim que acabar de assistir a aula, me manda uma mensagem no privado com a palavra padrões. E aí eu vou explicar tudo para você direitinho como é que vai funcionar, beleza?